E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 18h38, 23/10/2023. Vamos aí para mais uma análise de minha cadeira. Tô com muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Então vamos para o que interessa, que é gráfico. Eu sei que vocês gostam disso. E galera, hoje foi um dia que realmente eu não fiz nada. Não acabei não operando. Acabei até desligando o terminal para não ficar meio tentado a fazer vendas nessas regiões aqui. Daria até bom, mas não estava confiante. Realmente hoje não estava confiante, cara. Eu também perdi tempo. Aproveitei fazendo uma atualização do meu indicador lá no TradingView, né? E eu perdi quase a manhã toda tentando fazer esse indicador, mas enfim, ele saiu e ele vai rolar lá bacana. Mas eu queria realmente fazer a venda, queria estar entrando vendido na operação, mas acabou que não tive a oportunidade de fazer essas vendas, tá? Teve até que, até falei, né, para vocês que aqui dava uma venda se rompesse essa região, a gente não conseguiu romper, e aqui dava uma compra, né? Até falei lá no Instagram falando aqui que possivelmente aqui dava uma compra, só que eu não ia fazer a compra, né? Porque eu estava aqui com viés aqui de queda aqui para hoje, e acabou que o mercado foi subir, né? Então, realmente não deu para fazer nada. Certo? E aí eu tava com medo justamente dessas posições aqui, ó, dessa posição aqui, dessa posição. O mercado veio lá bater nessas regiões aqui, ó, né, no topo dessa região aqui. E depois disso, foi o maior que teve aqui, né? Mas o mercado fez volumes nessas regiões aqui, grandes aqui, né? E nem veio testar 50%. Então, tudo indica que pode ter uma reversão, né? Enfim, vamos analisar isso aqui agora, beleza? Então, vamos começar com o BOVA. Galera, o BOVA 11 veio buscar ali os 108,90, ali a região de suporte, todo mundo sabe, e aí o mercado, ele até tentou mesmo hoje mesmo lá e buscar ali os 110,59, só que começou a retrair ali e terminou hoje nos 109,52, tá? Isso é um ponto positivo ou um ponto negativo? Na minha humilde opinião, como a gente está acima de 108,90, é positivo, por mais que a gente teve essa retração agora. Então a tendência aqui padrão é o mercado ali e para a região ali dos 110,59, o mercado ir para fazer aquelas regiões ali, certo? Mas vamos ver como é que está o mercado em si, né? Vamos ver o gráfico intraday para saber se essa possibilidade aqui ela é mais viável aí para acontecer, né? Então assim, a gente foi bater o 108,90, para quem está me acompanhando sabe muito bem que eu estou falando lá de um 105,101 já tem muito tempo, né? E essas regiões aqui é muito importante, caso a gente pegue o 108,90, a gente teria os 50% dessa expansão. Então, aparentemente está no nível de suporte, né? Aparentemente não, está no nível de suporte e a gente ficou acima desse nível aqui. Então, é importante a gente pensar aqui em possíveis compras aqui para os, se eu for falar aqui de BOVA, né? Certo? A Petrobras sofreu bastante hoje, né, galera? Olha só, a Petrobras, eu não esperava isso, eu não esperava esse rompimento aqui dos 36,32, né? O mercado fechou na sexta-feira ali na casa, vamos ver aqui, ó, na casa, quando que fechou ali? Vamos ver o fechamento. Fechamento foi ali no fechamento 37,85, hoje abre com baita de um gap de queda e fechou abaixo dos 36,32. Então, isso, teoricamente, aqui a gente já vai começar a trazer esse nível para cá, né? Para a gente ter aqui a noção de, possivelmente, onde que a Petrobras vai querer fazer fundo, né? E é justamente nessa região aqui, ó. Então, o mercado agora da Petrobras, ele vai querer buscar os 34,38, a gente está 35,45, isso aqui gráfico diário. Então, agora a tendência maior da Petrobras é vir buscar essa região aqui. Não vi nenhuma desova de posições aqui em cima, não vi nenhum volume grande aqui em cima. O importante é que realmente a gente está aqui dentro ainda desse canal, então aqui é tranquilo, não tem nada demais ainda. Apesar de ter pego um pouquinho de surpresa, não tem nada demais aqui no gráfico da Petrobras, né? E olha que interessante que nosso nível ali de... Nosso nível aqui de difference, né, já está ali praticamente ali nos 25,27, né? Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui passando aqui os casos dos 28, quem sabe chegar ali uns 32,44, tá? Então, assim, a Petrobras, ela, como o BOVA aí deu essa quedinha e tudo, mas se recuperou bem, o BOVA se recuperou bem hoje, né? Aqui, ó. O BOVA se recuperou bem, né? Apesar de teve tudo para cair ali, não caiu, segurou bastante nesse nível, né? Então, segurou bastante nessa região. Então, assim, vamos ver se a gente vai alcançar essa região aqui dos 38, né? Dos 34,38.
A princípio, olhando esse gráfico aqui, é bem provável que aconteça isso, né? É bem provável. Mas é que ele não coincide com o gráfico diário, né? O gráfico diário aqui está dizendo que está em nível de suporte, então aqui a gente vai subir. Então, teoricamente, aqui não tem muito porque a Petros vir para essa região aqui, né? Enfim, vamos ver. Certo? A Vale segurou muito, cara. Tá segurando muito a Vale, apesar que essa queda foi uma queda interessante, né? Ali na Petrobras, a Vale tá segurando muito nessa região aqui. A gente está abaixo dos 50%. Olha que eu sempre falo para vocês dos 50% dessa região. A gente está bem abaixo, ou praticamente nos 50%, né? Então aqui, geralmente eu falo para vocês que essas regiões são regiões de compra em Vale, né? Aqui, quando eu falo compra em Vale, são dentro do meu gerenciamento de risco, tá, galera? O que eu acho. O que eu falo aqui no canal é justamente o que eu acho. Então, aqui, na minha opinião, aqui, Vale está dentro de uma região que é boa para compra, óbvio. Só que eu tenho que esperar romper essa barra aqui. Não adianta eu ficar querendo comprar aqui, querer adivinhar fundo aqui, porque talvez eu possa pegar stop nessa região. Então, assim, na minha opinião, teria que romper essa região aqui de 50 para cima aqui, de preferência essa barra aqui no gráfico diário, para a gente poder acreditar em uma retomada novamente aí da nossa querida Vale. Beleza? Petrobras ele caiu, como eu falei para vocês, então possivelmente ele é para bater 34,38, vai depender muito do BOVA. Só que o BOVA 11 aqui, para mim, né, na situação que teve aqui, a princípio no gráfico diário, ele vem buscar 110,59. Vamos ver aqui nos outros tempos gráficos, tá? Então o mini índice, galera, segurou bastante. Pode ver que nessas regiões, dentro desse canal aqui, a gente tem muita barra amarela. Significa que a gente tem aqui bastante negociação dentro dessas regiões. Essa região aqui tem compromisso, né? E olha só que interessante, que a gente rompeu ali aquela barra do dia 19/10 e a gente está abaixo dela. Ela faltou um pouco para ser barra vermelha. E se eu for colocar aqui, ó, o nosso... Vamos botar aqui. Se eu for colocar aqui nossa barrinha ali, pintar, como geralmente eu faço nas barras vermelhas, olha só o que eu tenho. Eu tenho aqui os 50% passando nessa região. E aí, o que eu tenho aqui no mini índice? Eu tenho aqui um preço que está acima de 50% de uma barra de fluxo elevado, um preço que está abaixo de 50% de uma barra elevada. Obviamente que o preço está abaixo, 2 candles abaixo de uma barra dessa de alto fluxo. Então, significa para mim que não é uma boa hora de pensar em compra aqui em Vale, não. Aqui no mini índice, aqui no gráfico diário, né? Mas o mercado ele chegou praticamente na região de 113,441, que é uma região de suporte. Então, nada impede que o mercado venha buscar essa região, rompa e venha buscar uns 50% para poder fazer um movimento de queda. Nada vai anular essa possibilidade aqui, tá? Porque ali é os 50% praticamente nessa região de 116,395. Então, o que tu acha que o preço abaixo aqui é uma tendência ainda de queda? Que, na minha opinião, o preço abaixo de uma região dessa aqui de fluxo elevado não é positivo aqui. A princípio, não é positivo, tá? Na verdade, a longo prazo aqui, a princípio, a gente está batendo 113,441. Mas se eu for levar isso em consideração, é isso que eu falo para vocês, a gente tem que olhar com um olho um pouquinho mais clínico, né? Um pouquinho mais refinado, porque se eu olho um gráfico desse aqui e vejo que eu estou abaixo de um fluxo elevado, não é um sinal de compra, obviamente que não é, a não ser que esse candle estivesse aqui embaixo, né? Aí sim era outros 500, mas não tá, a gente está abaixo de um candle de fluxo elevado, então isso significa que aqui a gente não tem nenhuma força ainda, é o contrário desse movimento. Então aqui para eu pensar em comprar, aqui ficar tranquilo na verdade, né? A gente teria que romper no mínimo essa barra aqui, ou seja, 116,395, né? Para começar a falar assim, pô, agora tá legal. Por enquanto, não. Então, o mercado ele pode fazer um pullback no 114,940, como pode fazer um pullback no 116,395. Beleza? Então, agora, quando a gente vem agora no gráfico intraday, o que acontece? A gente teve tudo para cair, não aconteceu. Vamos ver se essa POC de hoje, ela seja uma POC, tipo assim, só uma, sabe? Porque sexta-feira foi foda. Graças a Deus, só uma. É praticamente no mesmo lugar. Mas note que não teve tanto volume como aquela lá, né? Mas a princípio essa barra aqui, ela é uma barra muito forte. Então, né, aqui no mini, eu já me indico aqui que uma possível retomada do fluxo. Ó, a gente está acima da barra maior. Ah, não foi nem essa aqui, ó. Foi essa. A maior barra foi essa aqui. Então, se eu for botar os 50% dela, ó, a gente testou praticamente 50% dela. Se perde essa barra aqui, adeus, né? Adeus é queda de tsunami. Então, a gente está entre essa barra aqui que foi feita na 10,50, né? E entre esse nível de POC. Então, o que a gente costuma falar aqui para vocês? No gráfico D, a gente está perto ali do 113 e deixou logo um suportezinho ali. Então, possivelmente, o mercado ele pode, sem querer, vir bater o 114,940, tá?
114,940, ó, é mais ou menos essa região aqui, tá? Que a gente tem outras barras de fluxo elevada. A gente tem até uma maiorzinha aqui, ó, um pouquinho maior, quase o mesmo tamanho, que é essa daqui, ó, que é praticamente aqui os 50% dela passando nessa região. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Eu ainda não acredito ainda em venda, em compra, né? Ó, se eu for botar no que aqui, ó, a gente já perdeu as duas que tinha, tá? A gente tem uma região aqui, a gente já perdeu, a gente tem outra região aqui, já perdeu. Então, o mercado está enrolado entre esse nível de POC e esse nível de POC aqui, tá? Então, o mercado está muito espremido nessas regiões. Muito espremido nessas regiões. Então, tem que tomar bastante cuidado. E eu, particularmente, não acredito numa retomada de fluxo ainda. Não acredito nisso. Por mais que aqui tenha dado aqui uma barrinha laranja aqui nessa região aqui. E a gente está testando praticamente 50% dela aqui no gráfico diário. Tá? Praticamente 50% dela. Ó. É 50% dela, praticamente. E se eu fosse pegar aqui a sombra, essa barra eu pegaria a sombra e o corpo dela normal, tá? Então, mas vamos botar o padrão, né? Vamos botar o padrão. Como o preço está acima dos 114, está, na verdade, em fechamento 114,615, ou seja, está acima dessa concentração de volume, acima da barra de 50%, é óbvio que eu vou acreditar aqui numa retomada do fluxo. Mas até onde vai essa retomada do fluxo? Cara, como eu falei para você, até o 114... Ali é arriscado, 114,940, mas eu particularmente não faria isso. Tipo, o mercado abriu aqui, deu compra, tá dando compra, beleza, comprou aqui, cara. O mercado andou um pouquinho, já trava no 0 a 0. Não deixa o stop aqui, porque o risco de fazer isso é grande. Então, como eu gosto de alongar meus trades, essa minha cadeira que tá horrível, como eu gosto de alongar meus trades, para mim, essa operação aqui não é viável. Assim como hoje eu também achei que não era viável. Hoje eu achei que não era viável, realmente eu estava com o pé atrás e por isso não fiz nada. Mas na minha opinião, se o mercado abrir acima aqui, não é viável ficar comprado nessa região. Não é. Na minha visão, tá? Na minha visão. Para mim, não é viável. Se para vocês aqui acha tranquilo comprar aqui um stopzinho curto, fazer uns 300 pontinhos aqui, depois você dá a posição, beleza. Mas para mim não é viável. Mas eu tenho que falar que a maior probabilidade aqui é do mercado bater nessa região e subir. Essa é a maior probabilidade. Então aqui sim, daria uma comprinha aqui e um stopzinho curto aqui embaixo. Se o mercado vir aqui, tentar ficar acima, subir, se depois voltar a perder essa região, voltar aqui e não ganhar mais novamente, beleza. Aí sim eu abriria a venda, porque aí eu estaria batendo com a minha leitura de fraqueza aqui do mercado. Tá? Então para cima dá, mas tome bastante cuidado aí com as violinadas. Beleza? No gráfico de 5 minutos é a mesma coisa do M10, só que aqui a gente encontra os níveis de POCs, né? Praticamente, ó, todos os níveis de POCs. E aqui, ó, como tá cheio de POC aqui, a gente ainda não perdeu o médio de quem veio de lá, tá vendo? Esse camarada aqui que entrou lá no dia 17, o médio tá no 115,884. 115,84, né? Então a gente ainda nem perdeu, ainda nem quebrou essa tendência. Essa tendência começou aqui nessa região, né? Praticamente quase bateu aqui, bateu 2 vezes aqui e tá longe, né? Então, será que o mercado vai bater aqui de novo fazer isso? Então, esse movimento é por isso que eu não acredito nesse movimento, tá? Então, eu vou ficar de fora aí amanhã, novamente de compra, não vou comprar. E aí, o mercado faz o quê? O mercado ele faz aqui uma demanda alta nessa região. Eu poderia muito bem vir aqui, ó. Ele começou aqui, bem nesse fundo aqui, e terminou praticamente lá, ó. E aí, eu tenho um ponto de controle estático nessa região. O ponto de controle estático foi até perdido, mas ele está aqui com uma barra vermelha que eu marquei, ou seja, essa região aqui toda é uma barra de fluxo elevado, a maior barra do fluxo elevado de M1, e o mercado ele veio fazer o quê? O mercado ele veio fazer justamente aqui, ó, nessa região aqui, deixando aqui suportes nessa região aqui subindo, ou seja, essa galera que está aqui posicionada nesse swing, está muito bem posicionada, está defendendo suas posições, mas aqui o mercado distribuiu. Beleza, então por isso mesmo que eu não acredito na compra, porque o mercado aqui distribuiu, né, aqui em cima. Então o mercado ele pode muito bem fazer o quê? Fazer um teste de demanda em cima dos 50 e vazar aqui para baixo de novo, entendeu? Tá? Então tu for ver isso aqui no M5, tu vai ver que o mercado ele distribuiu aqui, ó, apesar de não ter o nível de POC aqui, ó, mas se tu for botar no que, ó, tá vendo aqui que tem volume aqui nessa região, obviamente que é pouco, mas tem. Né? Então, o risco de fazer isso aqui é grande, então por isso eu não acredito ainda, né, nesse patamar ainda, beleza? Vou deixar isso aqui ainda aqui para vocês, né? Mas é o que eu acredito aí para o pregão de amanhã, beleza, galera? Então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham feito bons trades hoje, e amanhã eu novamente só opero se for vendido, não opero comprado de jeito nenhum.
Se eu tiver a oportunidade de vender, eu vou vender. Se eu tiver a oportunidade de comprar aqui, como eu tive a oportunidade de comprar hoje, até falei isso hoje, eu não vou fazer porque realmente não está dentro aqui do que eu espero aí para o mercado, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado. Deixa aquele likezinho para ajudar o canal. Só mais uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidamente. Só uma coisinha aqui rápida para vocês aqui. Um bônus para vocês, que geralmente eu não falo do Bitcoin nas lives, nos vídeos aqui que eu falo sobre o mercado brasileiro. Mas olha só o que aconteceu com o Bitcoin, galera. Olha que interessante aqui. A gente está batendo ali a casa dos 31.614, praticamente quase 32 mil dólares, né? E o que eu vou fazer aqui agora rapidamente com vocês, aproveitar logo aqui, né, que a gente está aqui, eu vou fazer o seguinte, apesar de não ter marcado ainda, né, tá faltando 2 horas e 5 minutos, esses 2 horas e 5 minutos aqui vai ser importante, né, porque realmente eu acho que não vai acontecer o contrário, vai acontecer isso aqui mesmo. Então, eu vou marcar com vocês aqui o próximo alvo do Bitcoin, a gente vai falar isso aqui juntos, rapidamente, né. Então, o que eu vou fazer? Já marquei os 50% e vou marcar ali praticamente o próximo alvo do Bitcoin aqui para vocês, tá? Caso o preço fecha acima desse volume, desse patamar aqui dos 30.450. Óbvio que, né, na minha opinião, faltando 2 horas, acho que vai fechar, né? Dando minha cara a tapa aqui, mas vamos lá. É praticamente 50. Ó, tá dentro dessa região aqui, ó. Vamos ver? Ó, prontinho, galera. Então, o próximo alvo do Bitcoin é os 32.778. E lembrando que Bitcoin a gente está comprado desde os 16 mil dólares. Quando o mercado veio bater aqui novamente, a gente comprou. Aqui eu perdi a entrada. E aqui eu entrei novamente no Bitcoin. Então, o próximo alvo do Bitcoin, sim, é os 32.778,38, tá? Fechamento aqui é muito fácil pegar essa região aqui, né? Agora, se o mercado tiver fraqueza após esses movimentos aqui, né, cara, aí é meio esquisito. Eu não tô acreditando muito nisso, não. Expansão máxima aqui do Bitcoin é 35.173, e se a gente ganha aqui, a gente já começa a falar de praticamente ali 40 mil dólares ali pro Bitcoin, beleza? Vocês notaram aqui uma coisa diferente, só que eu vou falar isso só na semana, tá? Que é justamente eu fiz um ajuste aqui pro meu indicador aqui embaixo. Note que ele tem 2 cores, isso eu vou explicar para vocês o motivo pelo qual eu quis desse jeito agora, tá? Isso aí eu vou explicar para vocês no próximo vídeo aí da semana pro Bitcoin. Então eu só fiz essa deixazinha aqui para vocês, já tracei aqui o próximo alvo pro Bitcoin. Então o Bitcoin ali é para bater os 32.778, fechar acima dessa posição. Isso é muito top aqui pro Bitcoin. Para quem está me acompanhando aqui sabe muito bem que a gente está falando aqui dessas regiões aqui de compra, passamos muito tempo aqui fazendo o quê? Uma acumulação, e agora o mercado começa a explodir aqui, estopando essa galera que está aqui embaixo, né? E aqui uma barrinha de fluxo elevado, já expliquei para vocês o que é essa barra, o que significa essa barra, e é isso. Pois então, galera, espero que tenham gostado, deixa aquele likezinho, tamo junto, até mais, boas operações amanhã, ossa!